Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12. Quero ler o comecinho da história de um homem chamado por Deus para uma longa caminhada na presença do Senhor, que teve a oportunidade de entender o chamado e a missão de Deus para a vida dele. Isso também é o chamado de Deus para a vida de cada um de nós. Gênesis capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: nessa manhã, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Só até aí hoje. Meus irmãos, tudo começa em Deus. Tudo começa no Senhor. O texto começa dizendo que o Senhor disse. Na primeira página, no primeiro versículo, diz que no princípio, o Senhor Deus que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Tudo começa nele. A nossa história pessoal, a nossa história como igreja, a nossa história como humanidade, como criação, começa no Senhor. Ele é o nosso Deus criador, sustentador e provedor. A história começa nele, por ele, e é para ele. E a palavra diz que Deus disse para Abrão, um homem como eu e você, comum, pecador, que morava numa terra onde havia grande idolatria, mas Deus se dirige a Abraão e fala para ele: Abraão, sai da tua terra, desse lugar que você já está acostumado a viver. Sai do meio dos teus parentes, dessa cultura em que você já tem esse cotidiano, essa rotina, essa cultura. Sai da casa do seu pai, desse lugar que é um lugar já conhecido, confortável e cômodo. E vá para a terra que eu te mostrarei. Deus está falando para Abraão: Abraão, eu tenho um bilhete para você embarcar num trem. E esse bilhete só diz quem vai ser a sua companhia. Mas não diz aonde vai ser. Mas no meio da viagem você vai descobrir. Ele promete que estaria com Abraão e diz: Deus, eu vou fazer de você uma grande nação. Em outros textos nos ajuda a entender essa noção de uma grande nação, quando Deus chama Abraão e fala assim: olha para as estrelas do céu, você consegue contar? Os grãos de areia no mar, você dá conta de contar? Vai ser assim a sua descendência. E ele diz: eu vou fazer de você uma grande nação, eu é que vou fazer. É Deus operando, a palavra começa nele, é Deus operando e diz: eu vou abençoar você. E vou engrandecer o seu nome e dar uma ordem para Abraão, que você seja uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que o abençoarem. No caminho você vai encontrar gente, Abraão, abençoando você. Essas pessoas também vão ser abençoadas. E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Não se preocupe, eu vou cuidar de você, Abraão. Vai ter gente que vai se levantar para amaldiçoar você, se levantar contra você. Não se defenda.
Não se preocupe, eu vou cuidar disso. E diz, em você, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas. E no original a palavra todas quer dizer todas. As nossas famílias na história. Isso não se cumpriu no tempo de Abraão enquanto ele estava aqui, mas eles aguardavam o Messias, Jesus, que viria, o Redentor, o Cristo, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. E no último capítulo da nossa história da humanidade, nós vemos ali, no livro de Apocalipse, pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, todas as famílias da terra sendo abençoadas. E diz a palavra do Senhor que Abraão então partiu como Deus lhe havia ordenado. Deixou para trás aquelas coisas. E um sobrinho, Ló, foi com ele. Abraão não tinha filhos. Sarai, sua esposa, era estéril. Mas um sobrinho acompanhou. E a última parte do versículo 4 diz que ele já tinha 75 anos de idade. Ele já não era mais um menino, um jovem. Ele já era na idade mais avançada. Ainda não era um velhinho, mas já tinha boa experiência de vida. E não tinha mais a energia e o vigor da juventude. E ele partiu para a terra que Deus o enviaria. Quando ele saiu daquela terra, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que ele não sabia para onde iria. De fato, quando ele sai de lá, apesar do capítulo 11, e aí durante o capítulo 12 falar que ele chegaria na terra de Canaã, Abraão não sabia. Ele saiu mesmo ignorante a respeito do seu destino. E ele saiu daquela terra com uma missão, ser uma bênção. Abençoar as pessoas e ser uma bênção para todas as famílias da terra, e Deus faria através dele uma grande nação. Esse texto ele é muito usado, estudado no contexto missionário. Nós vemos o chamado de Abraão para um contexto em que ele deveria ir para outra cultura, num contexto transcultural, e onde ele deveria realizar uma missão, ser uma bênção. E esse ainda é o chamado para cada um dos missionários em contexto transcultural e em contexto que não é transcultural em termos de cultura humana, mas em termos de cultura do céu, é um contexto transcultural. Todos que são chamados por Deus, crentes em Jesus, passam a viver e a olhar e compreender a realidade ao seu redor a partir de outra visão, de outro lugar. Hoje de manhã tivemos uma aula sobre criação. Eu confessei aos irmãos ali que quando me converti, comecei a minha caminhada, eu tinha a leitura que os relatos ali de Gênesis no começo eram relatos que beiravam, chegavam muito perto ali a relatos mitológicos, só para a gente entender como a realidade funciona, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Essa foi a forma como Deus fez, é uma forma que Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de termos uma visão diferente do mundo. Entendermos que o grande problema da gente não está na nossa educação, na saúde, nos nossos relacionamentos uns com os outros, nas nossas questões políticas, sociais, familiares. Mas as grandes questões e o ponto fundamental e último e o grande problema da nossa existência é o pecado e a separação de Deus. Essa é a nossa cultura do reino. Essa é a nossa nova cosmovisão, a respeito da qual, num certo sentido, todos nós somos missionários a proclamar que há um Deus criador, a proclamar que houve num determinado momento uma queda, o homem se afastou de Deus, é culpado por isso, e Deus levanta na sua soberania, amor, graça e misericórdia, um Redentor, e inaugura esse capítulo da história da humanidade que nós estamos vivendo, o capítulo da redenção.
E a todos nós é dada a responsabilidade de sermos uma bênção, de proclamarmos e contarmos essa história. E sendo uma bênção na vida das pessoas, declarar a nossa vida não termina aqui. Devemos, com santa expectativa, aguardar os últimos tempos, a consumação, o novo céu, a nova terra. Quando o Senhor Jesus voltará para nos buscar, ou quando nós iremos nos encontrar com Ele, quando terminar o nosso tempo aqui. Essa é a nossa grande mensagem, todos nós, como missionários transculturais, numa cultura que dá outras explicações, mas que no final das contas, se não entender que o grande problema da humanidade é o pecado e a separação de Deus, não conseguirá resultados e soluções suficientes para encher, acolher, acomodar e satisfazer o coração humano. E Deus deu a Abraão uma missão. Deus deu para aquele homem idoso, com uma mulher estéril, uma missão e uma promessa. Abraão, seja idoso. Talvez Abraão não fosse a pessoa com o melhor perfil para a gente falar assim, dessa pessoa vai surgir uma grande nação. Já era idoso. Fertilidade, a capacidade de reprodução já estava rebaixada. O histórico familiar de Abraão, de uma esposa estéril, que nunca tinha tido filhos. Um homem cujo nome Abraão significa pai famoso, pai exaltado, que ouvia cada vez alguém chamar o seu nome. Eu fico pensando que dor havia no coração de Abraão. Durante toda a sua vida, alguém falar assim, ô pai famoso, pai exaltado. E quem sabe no coração dele ele pensava, pai? Que pai? Eu não tenho filhos. A minha esposa não pode ter filhos. E Deus olha para ele e fala, meu filho, sai dessa cultura, dessa terra, dessa tua parentela, da casa dos teus pais, vai ser uma bênção. E eu, o Deus Todo-Poderoso, que começa todas as coisas, que sustenta, eu vou fazer de você uma grande nação. Ainda que todas as coisas ao redor, nas suas contas, na sua avaliação a respeito da sua situação, essa conta não fecha. Mas saiba, eu estou falando que eu vou fazer, e assim Deus fez. E assim Deus fez. Nós fomos criados para adorar, para glorificar a Deus. E quando Abraão sai para ser uma bênção, apesar de ser um homem falho, pecador, se a gente vai lendo a história de Abraão, a gente vê tantos vacilos dele, tantas escorregadas, tantas vezes que ele tentou dar um jeitinho nas coisas, porque ele era pecador igual eu e você, nesse processo em que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, e o Senhor fala, meu filho, minha filha, eu comecei a história, eu sustento você, eu te escolhi para você ser uma bênção. Eu sei que você não é perfeito, mas eu enviei meu filho perfeito para morrer por você, e para que você tivesse condição de ser chamado de justo, justificado pelo sangue de Jesus, e assim ser uma bênção. Deus nos convida, nessa manhã, a pensarmos sobre como Deus nos conduz a encontrar a missão dele para a minha vida. Há uma missão de Deus para a tua vida. Deus quer que você seja uma bênção. Você foi criado para glorificar, para adorar o nome dele. Nós só vamos encontrar descanso para a nossa alma quando nós compreendermos isso e expressarmos isso em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas responsabilidades, no nosso trabalho, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, em todas as áreas. Foi para isso que o Senhor nos criou, para adorarmos a Ele. E tem nos dado Ele a oportunidade, o privilégio de sermos proclamadores dessa missão que Ele deu para cada um de nós, adorar a Ele e contar isso para as outras pessoas. Assim Deus chamou Abraão e deu a ele uma missão de ser uma bênção. Ele quer falar com cada um de nós nessa manhã também. E a minha oração é que quando a gente terminar esse momento de
exposição da palavra de Deus, de pregação, nosso coração esteja incomodado. Minha oração é que cada um de nós saímos daqui incomodados. Fala, Senhor, eu quero entender o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Como eu posso servir ao Senhor, ser uma bênção na vida das pessoas. Como a nossa igreja pode entender essa missão que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero convidar você a mais uma vez olhar a palavra do Senhor no versículo número 1, que nos diz: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Deus nos conduz a encontrar a missão dele para a minha, para a sua vida. E Deus nos orienta, em primeiro lugar, a abandonar o que é necessário. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança no qual Deus toma a iniciativa e Deus se apresenta com uma promessa de coisas boas, especialmente da presença dEle, e espera Ele de nós que respondamos em obediência, não na nossa própria força, mas na graça e na misericórdia dEle, e ainda mais nós que conhecemos a respeito desse Filho que já veio, o Senhor Jesus, ainda mais temos o privilégio, a oportunidade de responder em obediência. E a primeira palavra que Deus fala para mim, para você, é: nós precisamos deixar o que precisa ser deixado, em uma atitude de obediência. Deus nos orienta a abandonar o que é necessário. Assim Deus fez com Abraão. Chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. E antes dele falar, vai para o lugar que eu te mandarei, ele fala: sai, deixa essas coisas. Era a segurança de Abraão, ele já era um homem idoso. Já não tinha mais a energia e a vitalidade da juventude. Isso significava dizer: deixa para trás a sua segurança, deixa para trás aquilo que você já está acostumado, deixa para trás aquilo no qual você, quem sabe, muitas vezes tem colocado a confiança da sua sobrevivência e do significado da sua vida. Deixa para trás, quem sabe, uma vida e uma cultura e um costume e uma convivência de gente que olhou a vida inteira para você e falou: esse homem é um homem infeliz, nunca teve filhos, não vai deixar descendentes, e quando morrer, seu nome vai acabar na história. Deixa isso para trás. O Senhor fala para Abraão. E a expressão do original, sim, diz: sai da tua terra, e o original diz: saia se separando terminantemente, ou seja, saia e não olhe para trás. E não ache que você vai voltar um dia, relativiza isso que você acha que era absoluto na sua vida, que você achava: eu preciso, eu dependo disso para viver. Abraão, você não precisa, tudo que você precisa é da minha presença. E Deus fala para Abraão e fala para cada um de nós: deixa o que precisa ser deixado. Calvino falou, numa paráfrase, ele traduziu esse texto dizendo: eu te ordeno que vá de olhos fechados, até que, tendo renunciado o teu país, te terás dedicado totalmente a mim. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Temos coisas boas, bênçãos, que nós devemos desfrutar, que nós devemos amar, que nós devemos cuidar, mas o chamado de Deus para as nossas vidas é: se necessário for relativizar essas coisas, se necessário for deixar essa segurança, esse costume para trás, deixe. Não ame mais as coisas do que ama a mim. Não tenha mais segurança nas coisas que estão ao seu redor do que a mim. É o que o Senhor fala para mim, para você, não só nesse texto de Gênesis, mas em muitos outros textos. Simão Pedro e André estavam ali com as suas redes na beira do mar, e Jesus chega para ele e fala: deixa as redes. Era o sustento deles, era a forma como eles levavam o pão. E Jesus falou: vem comigo. E eles imediatamente deixaram ali aquelas redes. Ao passar pela coletoria, um homem odiado pelo povo, um homem que cobrava impostos,
o homem que esmagava e oprimia o seu próprio povo, Mateus, Jesus olha para ele e fala, deixa a coletoria, sai daí, deixa essa história para trás, eu vou te dar uma nova história. E Mateus deixa a coletoria e vai seguir Jesus. E tem um novo tipo de vida. E a mesma palavra que Jesus diz para a gente, se alguém quer salvar a sua vida, continuar segurando nas suas próprias mãos, como se ela fosse sua propriedade, como se ela fosse de fato sua, como se você fosse o dono dela. Se alguém quer salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. E o Senhor fala para mim e para você, deixa o que precisa ser deixado. Isso não significa dizer que nós precisamos necessariamente, em todos os casos, como Abraão fez, deixar a nossa família e ir para um campo missionário. Talvez para alguns Deus já tenha falado isso. Mas para todos nós significa dizer, Senhor, eu tenho amado mais a minha família, os meus filhos, o meu casamento, a minha autoestima, o que eu penso a respeito de mim mesmo, os meus conceitos, os meus recursos financeiros, a minha saúde, a minha inteligência. Eu tenho amado mais essas coisas do que o Senhor. E Deus, eu peço, tem misericórdia da minha vida. E Deus nos conduz nesse processo. E o Espírito Santo nos visita e fala, deixa, descansa. E às vezes precisamos deixar coisas ruins. Às vezes precisamos deixar coisas boas. Às vezes precisamos relativizar coisas que nós tanto amamos, que nós damos como certa na nossa vida, âncoras nas quais nós firmamos o nosso coração e Deus fala, deixa. Mas talvez na nossa vida a gente precise deixar coisas também que nos feriram, que nos machucaram. Talvez em algum momento da nossa caminhada a gente tenha se tornado amigo da nossa crise. Talvez em algum momento da nossa vida a gente sofreu tanto, doeu tanto, que a gente não quer nem ouvir falar daquele assunto, não quer tratar. E aí você falou assim, já que eu não consigo resolver esse assunto, curar essa ferida, eu vou me tornar amigo dela e eu vou caminhando, carregando a minha crise. E Deus fala, não seja amigo da sua crise. Confia e descanse em mim. Aquele trauma, aquele abandono, aquilo que fizeram contra você, a injustiça que você sofreu, deixa para trás, meu filho. Eu vou te dar força para você conseguir fazer isso. Desde que as crianças, Samuel e Marisol, são bem pequenininhos, eu falo uma coisa para eles. Samuca, Mari, tem uma coisa que a gente precisa aprender na vida. E por mais difícil que seja ouvir, eu preciso dizer isso para vocês. Meu filho, minha filha, nós precisamos aprender muitas vezes na vida a sermos injustiçados. A não querer pagar na mesma moeda e falar, deixa para lá. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil quando as pessoas injustiçam a gente. Quando a gente está esperando a nossa vaga ali no shopping, depois de muito tempo esperando, a gente vai entrar naquela vaga que apareceu e outra pessoa vem e entra ali, a gente quer fazer a justiça e quer quebrar o carro da pessoa. E Deus fala assim, deixa. Às vezes a gente precisa ser injustiçado. Aprender que Deus cuida da gente e que Deus está cuidando e olhando para a gente, Deus está falando, deixa. E quando Deus ensina para a gente a respeito de perdão, na sua palavra, Ele está dizendo, saia no prejuízo. É verdade que fizeram mal contra você. É essa palavra que José diz para os seus irmãos, Gênesis capítulo 50, versículo 20. É verdade que vocês fizeram o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem, para que muitas pessoas sejam salvas. Naquela longa e difícil caminhada, naquela jornada de abandono na prisão, de ter sido vendido como escravo, Deus estava com José e o alcançou o seu coração e ele deixou aquela mágoa para trás. E os irmãos de José não tinham deixado e tinham medo que quando seu pai morresse ele ia se vingar. Ele falou, eu já deixei. Deus me ajudou e Deus fala para cada um de nós nessa manhã, deixe o que precisa ser deixado. Quando entramos no nosso projeto missionário, conhecemos uma família de missionários indígenas da etnia terena.
Eles não trabalham lá em São Gabriel, eles não vivem em São Gabriel da Cachoeira, trabalhavam no começo do projeto. Eles são ali da região do Mato Grosso do Sul. E os Terena, ali na região do Mato Grosso do Sul, não tem rios como nós temos lá no Amazonas. E foi muito interessante conversar com meu irmão Terena, missionário também, e ver o rosto de medo, de pânico, ao ele chegar às margens ali do rio Amazonas, do Rio Negro, e ver aquele rio imenso, assim, tá difícil para mim, eu não sei nadar não, eu não sou indígena do rio não, eu sou indígena da terra. E aí ele ficou com aquilo dali, mas um dia ele deu um testemunho para a gente, ele falou, quando eu era criança, na minha aldeia, na etnia Terena, nós temos um costume, quando a criança nasce e ela fica com um cordão umbilical ali ainda durante algum tempo, e depois o cordão umbilical cai, a mãe Terena, ela junta os cordões umbilicais, faz um processo de secagem e guarda os cordões umbilicais ali de todos os filhos. E na cabeça da mãe Terena, ela quer dizer, eu quero que os meus filhos todos estejam perto de mim e nunca saiam de perto de mim. Mas esse irmão Terena, Alceriz, ele foi chamado pelo Senhor para servir num contexto de muitos rios, muitas águas, para pregar a palavra do Senhor naquele contexto. E quando ele chegou diante daquele rio, ele falou, aquele cordão umbilical ficou para trás. E a minha mãe sabia que Deus tinha me chamado, ela me abençoou, e eu precisei deixar aquela história para trás. E eu sei que eu mesmo não dou conta. A esposa dele, mais ainda, indígena também da etnia Terena, mas ele falou, eu louvo a Deus, porque Deus, o Deus que me trouxe até aqui, me deu graça de deixar a segurança daquela terra e vir até aqui. Que o Senhor nos fala nessa manhã, para mim e para você, o que você precisa deixar? A gente vai para frente, mas tem coisa que a gente precisa deixar para trás. Não podemos continuar carregando. Precisamos perdoar. Precisamos resolver no nosso coração. Precisamos clamar, Deus, tem misericórdia. Cicatriza essa mágoa, Deus. Eu não quero continuar lembrando. E Deus fala, meu filho, confia e deixa para trás. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:13, diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem nos chamado. Isso tem coisa que a gente ainda precisa deixar para trás depois de 6 meses. Que Deus nos dê graça, porque Ele tem nos conduzido e há de nos dar graça para a gente perdoar, cicatrizar, deixar para trás e a gente caminhar sem peso, sem pecado, sem coisas que angustiam a nossa alma, que fazem a gente arrastar aquela bola de prisioneiro. Eu oro ao Senhor para que Deus continue a curar e a restaurar essa igreja em nome de Jesus. E a palavra de Deus segue dizendo, versículo 1, na segunda parte, o Senhor dá sua ordem, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Se em primeiro lugar a palavra do Senhor nos diz, deixa o que precisa ser deixado, obedeça deixando para trás. Em segundo lugar, o Senhor nos fala, vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus nos conduz a fazer o que deve ser feito, confiando apenas na provisão e na presença dele. Abraão, um homem idoso com uma mulher estéril, que foi chamado por Deus, recebeu uma ordem de Deus para deixar aquele contexto, e Deus fala, vai para a terra. E a pergunta natural de cada um de nós é, Deus, que terra? Para onde? Como é que vai ser lá? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou levar minha família? Como é que vai ser esse novo tempo? Como é que vai ser essa nova fase da minha vida? Será que eu vou dar conta? Que eu vou me acostumar? Que eu vou me adaptar? E Deus complementa dizendo, para a terra que eu te mostrarei. A garantia de Abraão não estava em como seria a terra, quais as condições que ele ia encontrar, mas a garantia e a confiança que ele tinha é que o Senhor estaria com ele. Vai para a terra que eu
te mostrarei, eu estarei contigo. Nós temos ouvido isso. O Senhor não nos deixa. O Senhor que nos chamou nos sustenta e não nos abandona. O Senhor Jesus, ao subir aos céus, na sua ascensão gloriosa, olha para os discípulos com o coração angustiado e fala: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu deixo uma missão para vocês. Vão e preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, de todas as famílias da terra, e eis que estou convosco todos os dias, até os confins da terra, até o final dos tempos, até aquele lugar em que você é totalmente ignorante a respeito de como, quando, como, mas nesses lugares em que incertezas humanas se levantam na nossa vida, nós podemos ter a certeza que o Senhor vai com a gente e há de mostrar o caminho certo. Os primeiros meses de vida missionária foi muito desafiador para a gente. Todos os novos começos são desafiadores. Um novo começo, quando deixamos o Rio de Janeiro, eu e Marcele, a gente era recém-casado, tinha um pouco mais de um ano de casado, a gente tinha o nosso apartamento todo montadinho, as coisas com cheiro de novo ainda, servindo ao Senhor na igreja. E Deus falou: vai para a terra que eu vou mostrar para vocês, na Amazônia. Ou seja, eu já tinha servido lá como militar, mas para um contexto muito diferente. Eu me lembro que na época eu estava lendo um livro do Amir Klink, Entre Dois Polos, em que ele viaja sozinho no veleiro dele e conta, testemunha as coisas que ele passou ali naquela condição de isolamento. E eu falava: Senhor, será que eu vou ter que passar por condições de isolamento também? E eu me lembro de, ao chegar na aldeia pela primeira vez, quando o pastor Ronaldo foi com a gente, ele, Rossana, e nos deixou na aldeia. E aí depois passaram a noite com a gente ali, embarcaram ele, Rossana, e desceram o rio, e ficou eu, Marcele e o Samuel. Um bebezinho que as crianças achavam que era cego, porque ele tem o olho claro agora, e mais ainda quando a gente chegou lá. E as crianças não estavam acostumadas a ver uma criança tão branquinha como ele era muito, muito clarinho. E as crianças olhavam: é um boneco, não é de verdade. A gente falou: não, é de verdade. Eu falava: Senhor, pastor Ronaldo, aquele cara que sempre me inspirou, que orou por nós, ele também foi. Eles viraram a curva do rio. E ficou eu, Marcele, a comunidade indígena e o Samuel. Mas o Senhor estava com a gente. Ele continua com a gente. E quando Ele nos chamou para vir para a igreja da Barra, eu falei: Senhor, como é que vai ser? Eu não sei. Eu não fazia ideia desses 6 meses. Nunca planejei na minha agenda. Imaginava que ia ser difícil. Mas Deus sabia, em todos os momentos, em cada instante, eu sabia que o Senhor estava comigo, que o Senhor está com a gente e que Ele continua com a gente. Ele não vai abandonar a gente. Ele não vai abandonar a sua família. Ele não vai deixar você pelo caminho. Porque esse Deus que nos chama e nos dá uma missão, Ele caminha com a gente. Ele nos dá uma ordem, um imperativo, mas Ele dá também um indicativo. É sempre assim na palavra de Deus: você pode ir e eu vou estar com você. Perdoe como você já foi perdoado. Toda vez que a palavra de Deus nos dá uma ordem, pode ter certeza, o Senhor garante essa ordem. Não precisamos depender das nossas forças, o Senhor está com a gente. E eu creio que esse é só o começo do muito que Deus tem feito em nossas vidas, em nossas famílias. A palavra do Senhor fala muitas vezes sobre esses indicativos de Deus. Marcos 13, 11, diz: quando levarem vocês, os entregarem para serem julgados diante dos tribunais, por causa da minha palavra, ele diz: não se preocupem com o que vão dizer, mas digam o que for concedido. Deus vai estar com a gente nos momentos difíceis, e fale a ordem que Deus dá.
E ele diz por que ele dá ordem para a gente. No indicativo ele diz, porque não são vocês que estão falando, mas é o Espírito Santo de Deus. E Deus fala para mim e para você nessa manhã, faça o que precisa ser feito. Deus já tem falado ao seu coração, aquela pessoa que você precisa talvez procurar para perdoar. Talvez você não tenha mais essa oportunidade, mas Deus fala, meu filho, se eu falo para você perdoar, eu dou condição para você. Não continue olhando para você e achando que você é um coitadinho, sem valor, alguém que não tem como sair dessa situação. Eu estou com você e ainda que o vale seja tão sombrio, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços, ó Senhor. É o meu descanso e a gente pode descansar nessa certeza. Vai e obedece, faz aquilo que Deus já te falou. Caminha para frente. Você não precisa confiar nos seus próprios esforços, na sua própria competência. O Senhor vai te mostrar. Nos primeiros meses a gente ouviu repetidamente, André, quando você chega no campo missionário, Deus te dá uma lanterna com alcance curto. Você tenta focar lá na frente, ver o que vai vir no amanhã e no depois de amanhã. E a lanterna não dá conta de iluminar lá. Mas Deus te dá uma lanterna que Ele te dá condições de enxergar o próximo passo. E você anda. E em cada passo, você tem a certeza que o Senhor está contigo. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, quando você entender e Deus te der graça para obedecer e falar, eu sei que eu preciso fazer isso. Eu preciso ajeitar essa área na minha vida, esse pecado, eu preciso confessar. Mas eu não sei se eu vou dar conta. E o Senhor fala, confie em mim, eu vou estar contigo. Terceiro e último lugar, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz, farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar o que precisa ser deixado para encontrar, descobrir a missão de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, precisamos fazer o que precisa ser feito, avançar em obediência naquilo que o Senhor já tem falado para as nossas vidas. Em terceiro lugar, nós podemos ter a certeza que a palavra de Deus nos diz que Ele usa as nossas maiores fragilidades. Aquilo que a gente acha que a gente não dá conta, aquilo que a gente acha que doeu tanto no nosso coração, Ele pode transformar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade em bênção para a glória dEle. Meus irmãos, não é difícil compreendermos e concluirmos que o ponto importante da vida de Abraão, e a gente vê isso na trajetória dele, até nos jeitinhos que ele tentou dar para tentar ajudar a Deus, que o que pegava no coração dele, o que doía na alma dele era o fato de ele não ter descendentes. E Deus olha para esse homem idoso, sem descendentes, sem filhos, com uma mulher estéril, fala, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Abraão não tinha o currículo para isso. Talvez você olhe para a sua própria vida e fale assim, Deus, como é que eu vou ser usado pelo Senhor? Como é que eu posso obedecer ao Senhor nessa área, se essa área ainda dói tanto? Se eu estou numa situação tão complicada, tão difícil, eu me sinto tão frágil. E o Senhor fala, meu filho, minha filha, é nessa fragilidade, nisso que você acha que talvez você seja o mais incompetente, incapaz de todos, que eu quero usar para manifestar a minha glória e o meu poder na tua vida, através da tua vida, para que no final das contas, Deus nos diz, Ele que começou todas as coisas, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sabe a área da tua vida que dói ainda? Sabe aquele assunto que você não quer tratar? Aquilo que você fala assim,
Isso é desconfortável demais. Deus é poderoso, gracioso, amoroso, para transformar as nossas fragilidades em bênção para a glória dele. Assim Deus fez com Abrão. Ele o chamou, e nós conhecemos a história. Depois ele deu um filho para Abrão, e a história dele segue. A palavra de Deus diz, Isaías 40, 29, que ele faz forte ao cansado e restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que matemática é essa de Deus? Que você fala assim, Deus, eu não tenho condição nenhuma, mas eu restauro as tuas forças. É você que eu quero usar. Quem sabe Deus já tem falado contigo. Quem sabe Deus já tem trazido na tua vida, meu filho, minha filha, eu sei que você foi traído, foi abandonado, foi esquecido, foi injustiçado. Mas eu quero transformar essa traição em bênção. Restaurar o teu coração enquanto você caminha. Que a gente não espere até que a gente esteja perfeito para a gente ser usado por Deus. Nunca estaremos perfeitos. Porque nunca foi a respeito de nós, sempre foi a respeito dele, o Deus que usa pessoas frágeis, pecadores, imperfeitos, para que a glória seja manifestada em nossas vidas e que o nome dele seja glorificado. Quando Deus escolheu para ser o novo rei de Israel e falou ao profeta que visitasse a família de Jessé, o profeta chegou procurando os filhos mais fortes, mais bonitos. E Deus falou, não é nenhum desses, não é o mais forte, não é o mais bonito, não é o mais humanamente capaz. E ele pergunta, será que falta algum outro? E então Jessé responde em 1 Samuel 16, 11. Ainda falta um, o mais novo. Eu nem estava lembrando dele. Ele está lá no campo apacentando as ovelhas e o profeta fala, é esse que o Senhor vai ungir. É esse. Meus irmãos, o Senhor faz ainda. Usa as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas perdas e transforma em bênção para a glória dele. Ele escolhe o Moisés, gago, pesado de língua. Fala assim, Deus, como é que eu vou liderar um povo? Eu não sei nem falar direito. E Deus fala, é você, Moisés. Quem fez a boca? Não fui eu. Quem fez a tua vida? Não foi Deus. Você acha que Deus estava dormindo? Estava esquecido? Foi pego de surpresa quando passamos por dias, por situações, por contextos difíceis? Não. Não estava. Ele estava bem acordado. E na providência dele, no plano que muitas vezes não conseguimos compreender plenamente, nós podemos e devemos descansar que o Senhor cuida da gente e quer usar as nossas maiores fragilidades para a glória dele. Sobre Jesus também foi falado isso. Quando falaram, Filipe encontra Natanael e fala, olha, a gente achou aquele que a lei fala a respeito. Ele é Jesus, o Nazareno. A gente encontra isso em João, a partir do versículo 44. Então Natanael perguntou, será que de Nazaré, aquela aldeiazinha, será que pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe falou, vem e veja. O Senhor nos convida nessa manhã a ver o poder, a graça, a manifestação dele em nossas vidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, talvez um dos versículos que mais atravessou o meu coração desde abril do ano passado. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes.
Obrigado, sabia que hoje ia precisar. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para realizar, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus tem nos quebrado, nos quebrantado, nos feito chorar, clamar. Deus tem nos levado à oração, a uma vida de joelhos. E Deus tem usado os improváveis, os que não estavam no topo das listas, os que não tinham as melhores formações. E Deus ainda faz, e Deus quer usar a sua vida. Deus tem nos dado tantas bênçãos, tantas coisas que a gente acha, Deus, será que dá para isso ser usado pelo Senhor? E Deus está falando, meu filho, minha filha, eu uso as suas maiores fragilidades. Nessa semana de oração, teve uma irmã que veio todos os dias. Uma senhorinha, 72 anos, teve AVC há 32 anos. Ela não consegue mal articular as palavras. Ela tem um lado repuxado, ela anda com dificuldade. Não mora tão perto da igreja. Mas todo dia, quando chegava, ela já estava sentadinha na cadeira dela ali, pegando um solzinho, se aquecendo. Eu cumprimentava, abraçava ela. Terminava a oração, ela ia embora. E Deus falou no meu coração, meu filho, eu escolho essas coisas. Eu escolho essas pessoas improváveis. Talvez você se ache um improvável, talvez a fragilidade que você tem na sua vida, você fala, será que Deus pode usar isso? Eu quero dizer que pode. Deus há de continuar restaurando a nossa igreja e há de nos usar para a glória dele. Abraão não era perfeito. Era homem como eu e como você. Na história dele, a gente vê tantos vacilos que a gente até julga Abraão e fala assim, eu não faria isso. A gente faria bem pior. Porque no final das contas, não é sobre nós, é sobre ele. Porque Abraão aponta para Jesus. Porque Abraão aguardava a sua redenção e o seu Redentor, o qual nós já recebemos, o Senhor Jesus. Aquele que sim, obedeceu plenamente a Deus e deixou o seu lugar de glória no céu, deixou o que precisava ser deixado e se humilhou e foi até o final, até o fundo, e se humilhou no pior tipo de morte, a morte de cruz, a mais humilhante por mim, por você. E por causa do sacrifício dele, nós temos a oportunidade, o privilégio e as condições de deixar o que precisa ser deixado. Mas ele também, quando esteve ali no jardim do Getsêmani, e o coração apertado, chama os seus discípulos e fala, orem comigo. O espírito está pronto, mas a carne, ela quer lutar contra isso. Mas que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E ele faz o que precisava ser feito e se entrega na cruz para morrer por mim, por você, para nos dar condições de que eu e você, olhando não para Abraão, mas olhando para Cristo, aquele que fez tudo por nós, nós possamos seguir em obediência e fazer o que precisa ser feito. E nós podemos olhar para o Senhor Jesus e precisamos olhar para Ele como o perfeito exemplo daquele que Deus usou como o mais frágil. Aquele a respeito do qual a palavra de Deus diz em Isaías, porque foi subindo como um renovo diante dele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Aos nossos olhos, não era a melhor escolha. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer e que padeceu por mim, por você. E sabe da rejeição que você também já passou e da fragilidade que você carrega no seu peito, no seu coração. E como homem de quem os homens
escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas certamente, sem dúvida, sem sombra de variação, de dúvida, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, aquele desprezado e rejeitado. A expressão do Deus que se faz homem e que habita entre nós, daquele bebê que na fragilidade da manjedoura, da vulnerabilidade de um ambiente impróprio para uma criança nascer, Deus o usa naquela fragilidade para cumprir a missão e o propósito, para nos dar condições, para que não nas nossas próprias forças, mas nos méritos, nas forças e na condição que o Senhor Jesus nos dá pelo sangue dele, possamos obedecer e sermos usados por ele. Ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo dele nos traz a paz. Nós não precisamos mais viver com o coração angustiado, porque o nosso sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória do porvir. E no Senhor é o nosso descanso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ainda carregamos dores em nosso coração. É verdade. Ainda tem coisas que a gente não deu conta de resolver, e assim ainda será essa caminhada nesse mundo, enquanto estamos nessa terra. Estamos num caminho, num processo de santificação, de redenção, mas só será completado quando encontrarmos com o Senhor. Mas enquanto caminhamos, com as nossas fragilidades, incoerências, incongruências, fraquezas, tristezas, o Senhor olha para mim e para você e fala: meu filho, minha filha, eu sei que você é fraco. Mas quando você é fraco, aí é que você é forte. Que Deus nos dê a graça para que a gente seja uma igreja que entende que nós, por nós mesmos, não somos nada. Se há uma igreja que foi plantada no Itaiangá, na Barra da Tijuca, é porque Deus plantou. Levantou homens, pastores, servos, mulheres, que têm orado, que têm servido, e toda a glória é do Senhor. Quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos mais uma vez e abaixar sua cabeça. Deus tem uma missão, um propósito para você. Deus quer te fazer caminhar, quer que você seja uma bênção. Senhor amado, louvado seja o teu nome por essa manhã na presença do Senhor, Pai. Pela tua palavra pregada. Senhor, eu clamo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, porque eu sei que mal posso falar aos ouvidos, quanto mais ao coração de cada um. É só o teu Espírito Santo quem faz isso. Por isso nós clamamos misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a entender e sermos como uma terra boa, em que a semente cai e dá frutos para a glória do Senhor, Deus. Que possamos morrer nessa manhã a nossa carne, a nossa vontade. Possamos deixar no teu altar e falar: Senhor, tem misericórdia, porque eu fiz questão de muitas coisas. Eu fiz questão de caminhar arrastando essas coisas, e nessa manhã eu quero entregar ao Senhor sentimentos de baixa autoestima, tristezas que o Senhor já falou: deixa, sai no prejuízo, perdoa, porque eu estou contigo. Deus, Espírito Santo, ministra em nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, e ajuda-nos, Senhor, a deixar o que precisa ser deixado, Pai. Deus amado, eu oro ao Senhor para que o Senhor se manifeste nessa manhã e nos dê graça, condições de avançar para fazer aquilo que precisamos fazer em nome de Jesus, Pai. Deus, dá-nos a graça de sermos servos obedientes ao Senhor, sabendo que o Senhor na cruz já nos deu essa condição de sermos justificados.
Pelo poder da ressurreição, temos condições de obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a fazer o que precisa ser feito. E Deus amado, aquele quartinho do nosso coração, aquele compartimento, em que tem aquele assunto que a gente nem quer tratar, Senhor, que a gente nem quer mexer, porque promove dor, aquilo que a gente nem quer falar a respeito, Deus, nós queremos colocar no Teu altar, crendo que o Senhor é aquele que transforma o mal em bem, que usa as nossas fragilidades para a glória do Senhor. Visita cada um, cada família dessa igreja, cada um dos seus servos, das suas servas, cada um que tem feito parte da história dessa igreja. Nesses últimos 6 meses, nesses últimos 30 anos, que a Tua boa mão esteja com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. E que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que possamos assim compreender a missão que o Senhor tem para as nossas vidas e obedecer e servir ao Senhor com alegria. Oramos com gratidão, com temor e tremor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.